Ad hominem é uma expressão de origem latina e tem sim uma importância muito grande dentro da comunicação oratória, principalmente dentro da técnica do debate. Lembrando que temos um curso online sobre técnica do debate e hoje nós vamos discorrer um pouquinho sobre esse tópico dentro desta técnica. Tudo bem? Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Ad hominem, dentro da técnica do debate, só lembrando, né, que nós temos estudado também a pirâmide de Paul Graham. A pirâmide de Paul Graham tem 7 níveis, é a pirâmide do debate, ou a pirâmide da discussão, e o nível mais básico, onde se descreve como o pior tipo de debatedor, é o número 1, que vamos fazer uma referência com essa expressão que nós acabamos de ler. O nível 7 é o melhor tipo de debatedor. Então vamos ver como é que essa expressão cabe dentro desta pirâmide. E você pode também ingressar no meu canal do YouTube e lá eu tenho vários vídeos gratuitamente sobre este tema e de uma forma mais ampla e mais profunda nós estudamos isso no nosso curso técnico de debate. Então vamos lá? O nível 1, o nível mais ralé, pior tipo de comunicador ou de debatedor, é aquela pessoa, aquele debatedor, que na realidade eu não considero debatedor, né? Mas a gente vai ver aqui mais detalhes sobre esse tipo de pessoa. Mas é o debatedor que combate a pessoa, fere a pessoa, xinga a pessoa. O assunto, o mérito da questão não está em jogo. Tá? Então vamos lá. Ele não atua contra o argumento. Então vamos falar aqui sobre armamento ou desarmamento, ou vamos falar sobre aborto, ou vamos falar sobre qualquer outro assunto polêmico. Normalmente, né, os debates, eles giram em torno de assunto polêmico. Ele não debate o assunto, ele parte para uma agressão, às vezes até física, mas normalmente agressão verbal sobre a pessoa. Ao invés de atacar o argumento, ele ataca a pessoa que está argumentando. É chamado de falácia ad hominem. Por que falácia? Falácia é uma mentira. Então ele trabalha com uma mentira e nós vamos ver melhor ainda. Ele é ofensivo. Você nem é formado. Você não está preparado. Você é formado na Unisquina, ou seja, ele trabalha no sentido de desacreditar a pessoa. E às vezes é até uma verdade, mas ainda que seja uma verdade, você vai debater com uma pessoa totalmente despreparada em relação àquele assunto, ainda que isso seja uma verdade, você tem outros meios, métodos, maneira de combater até mesmo a ignorância. É possível que você enfrente um debatedor ignorante, ou seja, que ignora, que desconhece aquele tópico. Mesmo assim, você não pode agredi-lo. E nós vamos ver como é que Sérgio Sacani, que para mim é uma referência na área da ciência e também de um bom, excelente comunicador, ele se comporta em casos como esse. Você fala isso porque você é negro. Você fala isso porque você é rico. Você fala isso porque, ou seja, não conseguimos entender uma ligação entre o mérito do assunto que está sendo discutido, a questão que está em questão e as afirmações. E nós chamamos de impertinente. O que que é uma pessoa impertinente? Ou um argumento impertinente? Você é feio, você é gordo, você é burro, você é rico, você é pobre, você é um imbecil. Não tem pertinência temática, tá? Não tem impertinente que não tem pertinência temática. Então, qual o tema? Olha, a minha beleza não pertence ao tema, tá?
a minha gordura não pertence ao tema. Então, ele apresenta uma ofensa, que na realidade ele entende como um argumento, mas não é um argumento, mas na mente desse debatedor é um argumento. Esse argumento é impertinente, não tem pertinência com o tema. Eu já falei, já citei Sérgio Sacani, que para mim hoje é um excelente debatedor. Assisti poucos debates com ele, mas de uma forma muito, né, prudente, inteligente. Sérgio Sacani, ele é mestrado, ele é doutorado, tem um conhecimento de ciência relacionada às estrelas, ao espaço, uma coisa absurda, é uma referência no Brasil. Mas, não muito tempo atrás, eu assisti uma entrevista não, na verdade, um debate entre ele e um jovem, uma pessoa. E essa pessoa mostrava-se estava despreparada. Quando eu falo estava despreparada, eu não quero fazer nenhuma referência à pessoa, ad hominem, ofender. Mas, quando eu falo despreparada, ela não apresentava argumentos científicos. Então, Sérgio Sacani, ele debateu com uma pessoa que defendia o fato da Terra ser plana. Então, terraplanista. E tudo que percebemos, Sérgio Sacani, ele não defendia essa ideia. E o debate foi interessante. Mas o que ficou muito claro é que, repito, essa pessoa que debateu com ele mostrava-se despreparada pelos argumentos. Sérgio Sacani, numa inteligência profunda, no nível 7 do debate, ele não se afastou do mérito em nenhum momento, ele fez menção ao despreparo e, cientificamente, inteligentemente, ele apresentava os seus argumentos, as suas provas, e o seu contestador não tinha condições nenhuma de contestar. Quem assistiu o debate viu viu perfeitamente a clareza, a honestidade, a hombridade do Sérgio Sacani no nível 7 que nós discutimos lá no nosso curso de técnicas de debate. Enquanto o outro debatedor, vamos lá, ele não apresentava argumentos, ele não produzia provas, ele não conseguia fundamentar, né? Hoje existe, olha que coisa interessante, nós estamos gravando aqui agora em janeiro de 2026, está tramitando no Congresso Brasileiro uma lei, projeto de lei, que impede que pessoas que não conheçam assuntos específicos falem sobre esse determinado assunto. Então, serão proibidas. Então, hoje você vê pessoas, a gente precisa até ter muito cuidado, né? Tem muitas pessoas denominadas coaching, sem formação específica, falando sobre neurociências, falando sobre psicologia, psicanálise e dando conselhos, o que é grave, né? O que é grave. Então, professor Calazans, isto é restrição de liberdade de expressão. Não, não está tentando contra a liberdade de expressão. Hoje nós temos a mídia, o mundo ele desembocou por um momento em que muitas pessoas têm liberdade de expressão, mas cuidado, opinião não é conhecimento. Eu já vi muitas pessoas defenderem o terraplanismo como opinião e não conseguiram, tecnicamente ou cientificamente comprovar aquilo. Então, para ser um debatedor, gente, você vai debater Sérgio Sacani, mestrado ou doutorado, uma experiência com a ciência de uma forma incrível. Quem que vai debater? E muitas vezes nós temos aí a pessoa do influencer. Quem é esse influencer? Influencer é aquela pessoa que influencia outras pessoas, mas ela está influenciando as pessoas com que conhecimento? Com opinião? Opinião não é conhecimento. Todas as opiniões precisam ser respeitadas, mas o fato da pessoa ter uma opinião, ela não tem autoridade para expressar aquilo como conhecimento e às vezes até mesmo como aconselhamento.
Então, é isto que está em questão, tá? E aí, o Sérgio Sacani, neste debate e muitos outros, ele se apresentou claramente como nível 7, que é aquilo que nós discutimos no nosso curso. Então, falácia é uma mentira. Falácia ad hominem. Ele apresenta uma mentira. Eu vi um advogado esses dias, numa audiência, batendo no caráter da pessoa que estava sendo ali demandada. Nós achamos ali covardia, uma desonestidade. Então, o advogado começou a falar e fazer perguntas impertinentes, que não tinha pertinência. Na realidade, o júri ali, ou uma audiência, ainda que não seja um debate propriamente dito, é um tipo de debate. Então, o juiz muitas vezes debate com a testemunha, embora por intermédio de perguntas, com réus, o promotor, o advogado. E, nesse caso, uma falácia. Ele pega um argumento, uma mentira, e começa a trabalhar no caráter da pessoa, que era impertinente. O argumento. O que acontece? As pessoas hoje não estão preparadas. Hoje as pessoas estão mimizentas, igual criança. Oh, você é feio, você é gordo, você usa óculos. Quando a gente vê isso sendo utilizado pelas crianças, e no mundo adulto também a gente vê isso. A pessoa, ela não suporta oposição. Quando alguém se opôs à sua ideia, ao seu argumento, ela refuta de forma ofensiva. Tá? É isso que acontece. Não é um ataque à mensagem, é um ataque ao mensageiro. Espera aí. O fato de você levar a mensagem, levar uma ideia, isso não faz de você uma má pessoa. Isso não faz de mim uma vítima para que seja atacado. Não ataque o mensageiro, ataque a pessoa. O que nós precisamos ter muita parcimônia aí, conforme eu falei, tratando do Sérgio Sacani. Então, muito cuidado para a gente, às vezes, não é que vai atacar o mensageiro, mas se eu percebo que ele é despreparado, ele não conhece o assunto, eu não vou falar isso com ele. Então, não vou atacar o mensageiro, não vou atacar o debatedor, mas vou produzir perguntas que comprovem a sua ignorância. É isso que eu vou fazer. Então, vamos lá? Uma vez eu estava dando aula, eu já tinha, na época, 25 anos de experiência na aviação. E um garoto com 17 anos começou na aula a me debater, me confrontar de uma forma muito ofensiva. 17 anos ele tinha. Mas aquilo que eu estava ensinando demandava uma experiência de 30 anos ou mais, 20 anos ou mais. Aí eu comecei a fazer a pergunta: quanto tempo ele tinha na aviação? E perguntei para ele quando é que ele tinha experimentado aquilo que ele estava falando. E ficou bem comprovado que ele nunca tinha atuado na aviação, e aquilo que ele estava argumentando, ele nunca tinha visto. Então, a pergunta que eu fiz, não fiz a pergunta, mas indiretamente eu fiz: como é que você, sem conhecimento teórico, você está no primeiro semestre da faculdade? Não falei diretamente assim, mas deixei isso bem claro. E nunca viveu isso, pode confrontar. E aí, embora ele foi muito ofensivo, e nós nos tornamos grandes amigos depois, e ele entendeu que eu estava ali para ensinar e não estava ali para confrontar ninguém. Mas às vezes você precisa colocar a pessoa no seu devido lugar sem ofender. Traz assuntos, traz perguntas técnicas, científicas, e pede para ele comprovação. E aqui, muito cuidado: raciocínio e emoção. O debatedor, ele é técnico, ele é conhecedor, ele trabalha com inteligência, com raciocínio lógico. O debatedor, nível 1, ele trabalha com emoção. Ou sou pouco, sou ignorante. Gente, parece absurdo a gente falar, mas nós vimos aí, não muito tempo atrás, debatedores dando cadeirada no outro. O nível que nós chegamos. Então, debatedores que iam defender a segurança pública, e, numa determinada situação, ele, né, ainda que tenha sido confrontado, muitas vezes o debatedor é confrontado, ele é instigado à violência. Mas um debatedor, ele não pode trabalhar com a emoção. E aqui, olha que coisa interessante: existem vários tipos de pessoas que debatem. Eu gostaria de falar aqui sobre o narcisista. O narcisista, ele tem
vários defeitos, mas um dos defeitos do narcisista o narcisista é aquela pessoa que nunca está errada, é aquela pessoa que sabe de tudo, não aceita opinião oposta. E o narcisista, quando ele percebe que ele não tem condições técnicas, científicas, inteligência para confrontar o seu opositor, ele parte para a covardia. Ele instiga, tá? Ele instiga o seu opositor. E aí, muito cuidado, atenção aqui, a gente dá essa aula também para juristas e para políticos, inclusive no nosso curso de técnica de debate, eu apresento casos reais. Eu vi um caso muito interessante agora que tinha um réu, uma audiência da esfera penal, o promotor e o advogado. E o debate foi acalorado e eles saíram na mão, brigaram de rolar no chão. O réu ficou algemado, vieram os policiais e tiveram que segurar o advogado e o promotor. Né? Mas naquele caso que eu vou deixar como exemplo no nosso debate, uma das pessoas instigou a outra. Então, um narcisista, você não presta, você é vagabundo, você é sem vergonha, não sei o quê. O que acontece? Esse debatedor, ele não pode entrar na onda do narcisista. Que quando ele entra na onda, o narcisista usou suas armas, fala, tá vendo? Olha como ele se comporta, olha como ele é violento. Mas tem que entender que a provocação veio do narcisista. Nós vamos apresentar alguns casos reais, vários casos na justiça, inclusive é triste, né? São duas áreas que hoje têm trazido muitos debates que são interessantes, mas é a área religiosa, a área política, na verdade, três, é a área jurídica. E os exemplos que eu vou dar de casos reais com vídeos, vocês vão ver isso. Então, muito cuidado, o debatedor, quando vai debater com um narcisista. Identifica que ele é um narcisista e ele vai te provocar, e você não pode provocar. Se você entrar na provocação, você vai perder todo o seu direito, vai dar cadeirada. Muito cuidado com isso. Então, inteligência emocional. Um debatedor tem que ter inteligência emocional. E ele, ainda que seja colérico, ele tem que se comportar como fleumático. Qual a diferença? O colérico é aquele que bateu, levou. O colérico não deixa desaforo para depois. O colérico, ele não responde com o cérebro, ele responde com o coração. Em se tratando de debate, nós vamos ter personalidade. Personalidade é a formação de caráter e temperamentos. Aqui não vamos falar de caráter, vamos falar de temperamentos. E o temperamento tem que ser fleumático. Você vai ser instigado. Você vai para um debate, o ideal é que nós fôssemos para um debate utilizando a inteligência. Mas não é sempre que isso vai acontecer pela parte oposta. Eu preciso me comportar fleumaticamente. Eu não sei se vocês gostam ou não, mas existe um político que ele tem ressalva, apoio de muitas pessoas, que é Paulo Maluf. Em se tratando de temperamento, Paulo Maluf é nota 10. Não estou apoiando, aprovando nem desaprovando Paulo Maluf. Por mais que ele seja instigado, provocado, vocês vão perceber que ele não entra na provocação. Inclusive, eu tenho vários vídeos, um vídeo dele que é interessante como ele se comporta. E lembrando que a pessoa que se comporta emocionalmente, ela tem a tendência de ser rejeitada. Então, o debatedor precisa ser fleumático. Então, o narcisista trabalha com uma estratégia inadequada de debate. Repito, nós temos visto muitos debates e eu posso garantir que não são debates. Infelizmente, são pessoas gritando, pessoas ofendendo, o assunto não está em questão. Me desculpa. Não são debates. Infelizmente, tá bom? Outro dia eu estava num grupo, até do WhatsApp, e ali houve uma discussão sobre um determinado acidente aéreo. E eu tinha uma posição baseada na minha experiência técnica, e uma autoridade aeronáutica, lá no meio da discussão, perante ali 200 pessoas, me chamou de recalcado. O Calazans é um recalcado. Eu tive que me conter. Eu tive que me conter, porque, colérico como sou, a minha intenção foi de rebater colericamente. Mas precisei segurar o tchan. Na verdade, eu pedi para ele, então, vamos lá. Recalcado é uma premissa traduzida por
Freud, muito interessante. E ele não usou o termo, na verdade, muitas pessoas usam esse termo equivocadamente, numa posição oposta àquilo que Sigmund Freud, né? Freud, eu falar Freud, que é escrito Freud, não é Freud. O que Freud falou. Mas tudo bem, deixa isso para lá. Mas eu só pedi para ele explicar para mim, tecnicamente, a sua posição. Ele tinha uma opinião, ele não tinha o conhecimento. Eu falei, a sua opinião, ela precisa ser respeitada. E eu posso ter a opinião de que a Terra é plana, não é o caso. Mas mais do que isso, eu preciso cientificamente explicar. Só falar, qualquer um pode ter opinião própria e acabou. O problema é quando essa opinião ela quer se traduzir em conhecimento ou ensino, aí é complicado. Então, muito cuidado com isso aqui. Infelizmente, em 2025, nós tivemos a morte de Charles Kirk, um americano. Eu assisti a vários debates dele, a vários debates. Esse era um debatedor nível 7, ele suportava as ofensas com uma inteligência que eu nunca vi. Tá? Infelizmente, por intolerância, levou um tiro no pescoço em um debate. A gente viu o nível. Eu falei no início que o debate pode levar a ofensa, ou agressão física, ou agressão verbal. Nós tivemos aqui um homicídio. Tá? Então, diminua o seu tom de voz, melhora os seus argumentos. Quanto a Clark, a gente via muitas pessoas gritando. Não vai ganhar no grito. Fala mais baixo, não precisa gritar. Fala baixo. Agora eu quero ver os seus argumentos. Lembrando que o debatedor nível 1, ele grita, ele quer se movimentar, ele quer ganhar no grito. Não é assim, não é assim. Tá bom? O problema maior é o debatedor dominar um colérico, dominar um debatedor nível 1. Nós temos técnicas para isso, tá bom? Não possui argumentos válidos, ele não consegue fundamentar, incapaz de refutar um argumento de forma racional e fundamentada. Né? Ontem à noite eu estava debatendo, eu fiz um comentário na mídia e uma pessoa, foi o caso 907, foi um acidente aéreo, o 907 faz tempo, hein? 20 anos agora, foi em 2006, dia 29 de setembro de 2006, um Boeing com 154 pessoas da Gol caiu, né, depois de uma colisão com o Legacy. 154 pessoas morreram. E ali ficou mais do que comprovado que os pilotos americanos, eles não desligaram o transponder. A investigação chegou à conclusão que não conseguiram provar um desligamento voluntário e nem involuntário. E saiu na mídia que os pilotos americanos desligaram o transponder de Tiquéis. E eu falei, ó, não desligaram. E esse debatedor começou a debater, inclusive apresentou o relatório para mim, mandou o relatório do CENIPA, eu já tinha um relatório do CENIPA, eu só pedi para ele, a reunião, a discussão acabou aí. Mostra para mim, nesse relatório de 400 páginas, onde está escrito que os pilotos desligaram. Isso, a discussão começou umas 10 horas da noite e foi até 1 hora da manhã. Isso ontem à noite, eu estou até agora esperando ele dar o resultado. E não vai dar, porque não ficou comprovado que os pilotos americanos desligaram nem voluntariamente, nem involuntariamente o transponder. Então eu falei, no caso com ele, a discussão, ele não foi capaz de refutar de forma racional e nem fundamentou. Então, ele falou assim, os investigadores, a investigação chegou a essa conclusão. Eu falei, não chegou, tá aí. Você tem um relatório e acabou a discussão por aí. Inclusive, depois nós conversamos bem e tivemos ali uma conversa até bem salutar, até amistosa. Mas eu conversei com ele, a discussão, o debate não tem intenção de ganhar, perder, não é bem isso, não. Quem não pode atacar o argumento, ataca o argumentador. Ele foi muito sábio, esse debatedor, mas em outras situações eu já fui ofendido pessoalmente. Tá? Quem disse essa frase aqui, quem não pode atacar o argumento, ataca o argumentador, foi esse francês, pensador, influenciador, que é Paul Valéry. Ele que escreve essa frase aqui, e ele é um lutador pela liberdade de expressão. Nós não somos contra a liberdade de expressão,
só queremos valorizar que opinião não é conhecimento, só isto, tá? E para debate, você não pode ter opinião. Para debate, você tem que ter conhecimento. Eu falei aqui do advogado que fez uma menção ao caráter do réu, tá? Olha só que frase maravilhosa, eu adoro essa frase aqui. Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Você, Calazans, foi Voltaire, o seu imbecil, o seu idiota. Você não tem conhecimento disso que não foi Voltaire. É claro que eu não poderia falar assim, né? Eu estou apenas brincando, estou trabalhando com ironia. Jamais poderia chamar o meu interlocutor de idiota, de imbecil. Eu estou apenas trabalhando com uma ironia. Mas esta frase, ela é atribuída a Voltaire, quando na realidade não foi Voltaire. Foi uma Voltaire é francês, o nome dele é François. Voltaire é um nome fictício. Então, esta britânica, né, Evelyn Beatrice Hall, ela, em 1906, escreveu um livro chamado Os Amigos de Voltaire. E ela que escreveu essa frase aqui, tá? Ela escreveu essa frase que representava o pensamento de Voltaire. Era exatamente isso. Voltaire pensava isto, mas ele nunca disse isso. Era a concepção. Então, Voltaire, ele era a favor da liberdade de expressão. Olha que coisa interessante, ele era contra o absolutismo, contra o autoritarismo, ele defendia a tolerância religiosa, ele era contra a união entre Estado e religião, ou seja, lembrando que Voltaire foi considerado um expoente do iluminismo, 1600, ele nasceu em 1794, em 1700 ele fez todo esse trabalho. E a Evelyn era uma estudiosa do iluminismo, então ela entendia isso perfeitamente. Então, mas muitas pessoas atribuem esta frase a Voltaire, quando na realidade não foi Voltaire. Parece bobeira, mas não é bobeira, porque quem escreveu essa frase? Quem escreveu a frase foi uma escritora, foi uma especialista em iluminismo que desenvolveu todo o raciocínio de Voltaire. Ou seja, essa frase ela é consequência, resultado de um estudo árduo, tanto de Voltaire quanto da escritura Evelyn. Não dá para falar que é de Voltaire. Ou seja, um debatedor, ele precisa conhecer esse assunto. Então, conhecimento não é informação. Cuidado, eu tenho uma informação e passo. Peraí, você ouviu isso aonde? Você ouviu? Quem que falou? Um influencer? Um coach? Nada contra o coach. Eu quero só falar do coaching daquela pessoa que não tem conhecimento sobre o assunto, que é uma moda hoje. A pessoa é coach e fala sobre psicanálise, nunca estudou psicanálise. Fala sobre psicologia, nunca estudou psicologia. Fala neurociência, e esse é um perigo. E, e essas pessoas vão no IA, digita o Google ou no chat GPT, seja lá ontem, pega uma frase e prepara a sua aula. E você não tem conhecimento, você tem informação. A informação não é conhecimento. Uma mentira contada muitas vezes tem força de verdade. Tá? Muito cuidado com isso. Tá? Então, os pilotos americanos desligaram o transponder. Não desligaram, mas isso já está rondando há 20 anos. Está rondando há 20 anos. E quantas outras mentiras nós já ouvimos. Mas quem disse isso aqui foi Joseph Goebbels. Quem era Joseph, né? Joseph Goebbels? Ele é simplesmente o ministro da comunicação de Hitler na época do nazismo. Ele tinha a finalidade de divulgar a mentira, porque ele acreditava que a mentira falada muitas vezes não se tornaria verdade, mas para muitas pessoas teria força de verdade. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte: aquilo que você quer defender como argumento é fruto de uma coisa que você ouviu a vida toda? O Sol gira em torno da Terra ou a Terra que gira em torno do Sol? Né? E as pessoas, Copérnico e outras pessoas, colocaram a sua vida em risco por causa de uma coisa que foi falada há muito tempo. E quando você vai defender a sua ideia como debatedor político, jurista, e seja lá o que for, como é que você vai fazer? Tá? E aí nós temos a diferença entre os dois. Né? Então, Voltaire, ele defendia
a divisão entre Estado e Igreja. Defendia a tolerância religiosa. Parece bobeira, né? Parece bobeira. Mas quando Voltaire, em 1700, defende a divisão, a separação de Estado e Igreja, ele é um debate. Lá em 303 a.C., século IV, né? 303, século IV depois de Cristo, você tem Constantino que une a igreja com o Estado. Olha que coisa mais doida. Porque naquela época, quanto mais cristãos eram mortos, mais cristãos, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Então, Constantino entendeu que, olha, melhor se juntar a eles do que brigar com eles. E ele, numa determinada falácia, é um debate político, jurídico muito interessante. Através de uma falácia, não, agora o Estado é cristão e tudo bem. E Voltaire, quando Voltaire, lá em 1700, ele prega a divisão entre Estado e a divisão entre Estado e religião, é um debate que está sendo feito de uma forma muito clara. Então, Voltaire, ele está debatendo com Constantino, isso 1.300 anos depois. Isto é interessante, falar sobre Voltaire, falar sobre iluminismo e entender essa história aí toda. Três coisas que não são... Quais são as três coisas que não se discutem? Vocês já ouviram falar, tem três coisas que não se discutem. Quais são as três coisas? Política, futebol, religião. Se discute, gente. Claro que se discute. O problema não está no assunto. O problema está nas pessoas. Qual o problema de se discutir política, futebol? Infelizmente, meu pai morreu, saudoso Marcílio Calazans, foi vereador na cidade de Itupeva por 4 mandatos, e a coisa que eu mais gostava na década de 80, 90 e até o início de 2000 é discutir política com meu pai. Futebol, então, ele era corintiano ferrenho, né? Entendia muito, muito futebol, e religião também. Qual o problema de discutir esses três assuntos? Não há problema nenhum. Isso é salutar. Não há problema. O problema não é o assunto. O problema são as pessoas. Conforme eu estou falando aqui, a pessoa tem uma religião, tem que ser respeitada. Não, mas o outro quer que aquela religião seja desrespeitada. Hoje nós temos aí comando A e B, preto, branco, alto, baixo, né? Ou você é isso, inclusive, em um debate técnico, alguém me chamou de lulista. Esse aí, cara, ele votou no Lula, por isso que ele está falando isso. É outro, não, ele está falando isso porque é bolsonarista. E eu fiquei na dúvida, se alguém puder me ajudar, eu não sei se eu sou Lula ou se eu sou bolsonarista. Mas olha só, um debate, uma discussão técnica sobre aviação, eu fui chamado de lulista e bolsonarista. Eu falei, gente, o assunto aqui não é política, ainda que fosse política, né? Então nós estamos, o problema é nível 1 do técnico do debate. Calazans, quem ganhou o debate? Não existe isso. Quando se faz um debate, o debate tem a finalidade de abrir o pensamento, entender novas versões. Não é quem ganhou. Quando vai quem ganhou, não. Não é quem ganhou, quem se fez entender. Olha, eu tenho uma proposta contra o armamento, ou eu tenho uma proposta a favor do armamento, e eu vou debater aqui com um fulano de tal que tem uma oposta diferente da minha, uma proposta oposta à minha, e aí é interessante. Então não tem quem ganhou. Eu entendi o posicionamento A e entendi o posicionamento B e vou ficar com A, ou até ontem eu tinha uma posição e diante desse debate, posição B, tá? Entender não é concordar. Quando você vai participar de um debate, você não tem obrigação de concordar com ninguém, mas eu vou entender. Ponto de vista. Essa foto, essa figura, é um círculo, é um quadrado, é um cilindro? Não sei. Depende do ponto de vista. O que nós precisamos fazer é o que nós chamamos de empatia. O que é empatia? É se colocar na posição da outra pessoa. Quando eu me coloco na posição da outra pessoa, não quer dizer que eu tenha que concordar, mas eu vou entender essa pessoa. Essa expressão aqui eu ouvi muito, principalmente na Força Aérea Brasileira, né? Eu fui membro da Força Aérea Brasileira por 30 anos e ouvi muito essa frase. E às vezes em debate técnico, isso tudo. Não estou aqui para mudar a minha opinião, nem mudar a opinião de ninguém.
Olha, nós viemos aqui para uma reunião para tratar de um assunto polêmico que precisa ser arrumado, precisa ser revisado. Você começa com uma frase, eu já vi presidente de reuniões começar, olha, cuidado, hein? Né? Cuidado com essa frase. Essa frase aqui é uma frase de debatedor nível 1. Né? Eu vou falar uma expressão aqui que só quem entende matemática vai entender. Né? Mas o ponto de vista do debatedor número 1 é a bissetriz do seu olhar. Talvez você não entenda isso, mas procure entender isso. O ponto de vista do debatedor número 1, nível 1, é a bissetriz do seu olhar. Tá? E aí, acabando com o nosso bate-papo de hoje, só lembrar que na esfera jurídica, eu vi muitos casos em que debatedores nível 1 responderem por crimes. Então, ele ofendeu, mas cuidado, tá? Essa ofensa pode desembocar por uma responsabilidade penal, injúria, difamação, dependendo do caso, até calúnia, e também indenização. Há pouco tempo eu vi um político aí indenizando 60 mil reais a uma pessoa que no debate ele fez ali, na realidade, foi um debate nível 1. Ele fez uma colocação à pessoa que desembocou responsabilidade penal, responsabilidade civil. Lembrando que tudo isso, de uma forma mais ampla, mais profunda, nós estudamos no nosso curso online de técnica do debate. Para mais informações, você pode escanear o nosso QR Code e fazer parte do nosso grupo de comunicação e oratória, e você vai receber informações sobre o nosso curso. Vou deixar também um link dos nossos cursos e o link do grupo para você acessar. Também nosso zap, 11 98693 6733, e nosso e-mail, calazanosdaniel@gmail.com, ok? A atitude define a sua altitude. Voe alto. Nível 7, hein? Nível de voo, nível 7. E seja um excelente debatedor. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.